Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Então aí vamos para mais uma aula de hoje. O tema da aula, então, é o mundo do trabalho em mutação. Então a gente vai dar continuidade à abordagem da temática do trabalho, do conceito de trabalho, pensando hoje especificamente sobre as transformações desse mundo do trabalho no cenário contemporâneo. Né? A aula de hoje, ela centra-se na ideia do surgimento de um novo paradigma do trabalho no mundo contemporâneo, a partir da década de 1960, e ela está relacionada às aulas anteriores e às temáticas que a gente já abordou e já conversou anteriormente. Então, para dar uma recapitulada, nas aulas anteriores, então, a gente tentou entender como que esse conceito de trabalho, ele se apresenta no mundo capitalista. Então, mais especificamente, né, nas últimas aulas a gente trabalhou com alguns conceitos dados pelo Weber, né, então o objetivo foi a gente entender a questão do valor do trabalho dentro da sociedade capitalista, diferenciando esse valor dos períodos anteriores, entendendo um aspecto central do trabalho, né, no capitalismo, que é a questão da racionalidade. O Weber ele apresenta várias outras questões, né, que a gente poderia trazer à tona, mas eu acabei optando por esse conceito em específico, que é o de racionalização do trabalho para a gente analisar, né? E aí, para a gente entender um pouco como que funciona, né, o que é a racionalização em termos práticos, a gente conversou na aula sobre Weber e eu dei alguns exemplos, e na aula anterior a gente já pensou essa racionalização no mundo contemporâneo, dentro do setor da construção civil, para a gente entender um pouquinho como isso funciona, né? E o que o artigo da aula passada e a aula sobre Weber, eles apresentam, né? Eles apresentam pontos em comum, que é o conceito de racionalização aí presente, mas eles apresentam divergências, né? Porque o Weber, ele tá falando lá do século XIX, início do século XX, né? Numa época em que a gente tem uma forma específica de capitalismo monopolista. E o artigo que a gente viu na aula passada, ele está trazendo algo muito mais contemporâneo, né? A pesquisa que funda o artigo foi feita em 2010, né? Então, apesar de trabalharem com os mesmos conceitos, né? O mesmo conceito, que é o de racionalização, há uma divergência temporal. E a aula de hoje, ela ajuda a gente a entender um pouco essas diferenças, né? O que é um processo de racionalização que o Weber está falando, quais são as diferenças para o mundo contemporâneo e quais são as outras transformações, as outras mudanças de paradigma que aconteceram no mundo contemporâneo e que levam a outras questões para além, né, só da racionalização. Então a aula de hoje ela tem por esse objetivo adentrar, né, aprofundar a compreensão do que já foi trazido no artigo, tá? Então, muitas das coisas que a gente vai falar na aula de hoje já apareceram no artigo, eles foram pinceladas, né? Foi uma pesquisa de campo, né? Então, nem sempre essas questões elas foram discutidas a fundo, mas elas estão presentes ali, dá pra gente relembrar esse artigo e aprofundar essas discussões. Então, só para a gente entender, quando o Weber está falando sobre racionalidade, sobre essa questão no mundo capitalista, ele dialoga muito, né? Então, de que época que ele está falando? Está falando de início do século XX, em que a gente tem determinados paradigmas de trabalho, ou seja, determinadas compreensões de como funcionaria o trabalho, de como ele deveria funcionar o trabalho, né? Qual é a forma de organização, qual o valor que deveria ter e etc. Né? E dois sistemas produtivos, vou denominá-los assim, o Fordismo e o Taylorismo, eles dão a base para esse paradigma do início do século XX. Então, na aula passada eu já tinha falado isso, né? Que o Taylor ele vai trazer uma perspectiva de administração científica, organização científica do trabalho, e o Ford vai seguir esse caminho, né? Essas propostas do Taylor, inserindo algumas outras dentro da indústria automobilística, e eles, digamos, se tornam modelos, né, que começam a ser implementados em várias indústrias do mundo inteiro. Então, é um modelo de trabalho industrial, tá? Ao longo do tempo, há uma tentativa de se implantar essa forma de organização do trabalho em outros setores, como o setor de serviços, né? E a gente viu, por exemplo, a questão da McDonaldização da vida e o sistema do McDonald's como uma tentativa de se trazer algumas características do Fordismo e do Taylorismo, né?
E para a gente retomar, né, o que significa Fordismo e Taylorismo? Tem as suas especificidades, mas eu vou trazer só os elementos em comum, tá, gente? Eu trouxe uma imagem aí, que é do filme Tempos Modernos, mais uma vez, que eu acho que ele ajuda muito a gente a visualizar alguns aspectos que estão implicados dentro dessa forma de organização do trabalho, né? Então, para começar, são sistemas que trabalham com uma jornada de trabalho de 8 horas. É interessante isso, que assim, a ideia de se trabalhar 8 horas, ela não é uma ideia sem fundamento, no sentido assim, ela foi pensada, ela foi estruturada. Por que 8 horas? 8 horas é o tempo de trabalho que vai garantir com que o trabalhador desempenhe as suas funções de uma maneira considerada produtiva. Né? A jornada de 8 horas é o tempo que o trabalhador ele não estará tão cansado, não chegará à exaustão a ponto de não conseguir produzir nada, e ela atende a uma demanda das próprias indústrias, né? Claro que tem uma luta por trás, uma luta dos operários, né? Para que essas jornadas se estabeleçam num número de horas menor, né? Já que em períodos anteriores eram jornadas abusivas de 16 horas, 12 horas. Mas é interessante que essa jornada de 8 horas ela nem chega a ser contestada, né? A gente acaba incorporando ela como algo natural, mas na verdade ela foi pensada dentro de uma organização, dentro de uma proposta produtiva, né? E aí, além dessas 8 horas de trabalho, a imagem do Chaplin aí mostra um sistema de produção, que é uma linha de montagem, né? Que você tem ali, né? Tem a imagem a representação dos operários, e você não tem ali, por exemplo, a imagem de alguém que concebeu aquele trabalho, que pensou aquele trabalho, como ele ia ser feito. Então, a primeira característica desses sistemas de organização é a separação entre concepção e execução. A ideia de que há alguém que pensa e elabora e pensa como vai ser o sistema produtivo, né, desde o começo até o final, e aquele que vai executar. Então, o operário é aquele que executa, enquanto às vezes ele vai ter um chefe, às vezes vai ter uma outra pessoa que vai pensar esse sistema produtivo, essa organização. O trabalhador, ele não faz parte desse processo de concepção, de planejamento, ele simplesmente executa aquela função. E dentro dessa execução é uma execução fragmentada. A imagem de Chaplin mostra aí cada um exercendo uma função. Então, os modelos fordistas e tayloristas, eles são isso, né? A divisão do trabalho, ele é fragmentado, cada indivíduo, ele realiza uma tarefa específica, né? E de forma rotineira, então ele sempre vai repetir aquela mesma tarefa, e muitas vezes ele nem compreende como que aquela tarefa que ele faz em específico se encaixa dentro do todo do processo produtivo. É isso que a gente chama de esvaziamento das tarefas, elas perdem um significado, elas perdem o sentido. O trabalhador simplesmente executa aquela tarefa porque ele precisa executar para receber um determinado valor por essa execução, né? A gente tem então uma especialização desqualificante. Então, o que significa isso? Um homem executa uma tarefa e isso não necessariamente significa uma qualificação profissional. Não exige isso, né? A proposta do Fordismo e do Taylorismo é justamente com que esse homem entre aspas, né, como categoria, ele possa ser substituível, né? Então ele não precisa ser altamente qualificado, porque ele vai realizar uma tarefa específica, repetitiva, rotineira, e ele pode ser substituível, né, por qualquer outro que não tenha qualificação também como ele, né? Esse tipo de organização de trabalho pressupõe um controle do tempo. Então, para alcançar uma determinada produtividade, aquilo tem que ser feito num determinado tempo, por isso a jornada de 8 horas e até mesmo os valores estipulados, né? Horário de almoço de 1 hora, horário de descanso de 15 horas. Então, tudo acaba sendo controlado e disciplinado. A ideia do Taylor, por exemplo, era inclusive, ele elaborou uma cartilha, né? Cartilha entre aspas, né? Elaborou um pensamento que tentava até estipular regras de comportamento corporal. Como que o operário, o trabalhador, ele deveria se comportar, ele deveria agir para que ser mais produtivo. Então, que ações ele deveria fazer? Então, a ideia da esteira que anda é justamente isso. Então, para o trabalhador ser muito produtivo, ao invés dele ter que virar, pegar uma peça e colocar, aquela peça já vai passando ali. Então, você minimiza os movimentos do trabalhador, visando uma repetição ali e visando uma maior produtividade a partir dela, né? Então, até há um controle, uma disciplina até do próprio corpo do operário, do trabalhador, né? Eu falo sempre operário porque esses são sistemas de organização de trabalho pensados para a indústria.
né? Dentro desse sistema, a gente tem pouca aceitação do saber dos trabalhadores, né? Então, há alguém de fora que pensa a produção, que pensa como aquilo vai ser executado, e os trabalhadores simplesmente executam de forma massificada. A produção para esses modelos é uma produção em massa, né? Grande quantidade de produtos estandardizados, né? Ou seja, todos iguais, né? Com o mesmo padrão, e para serem vendidos a baixo custo, né? Então, esse é o cenário do início do século XX. Então, a maior parte das indústrias via nesses modelos uma forma de conseguir mais lucro, de conseguir se inserir no mercado capitalista, e tentavam implementar essas formas de organização dentro das suas indústrias. A partir da década de 1850, e aí se consolidando a partir da década de 60, a gente vai ter... Achei que meu computador tinha travado, acho que travou mesmo. Hoje voltou já. A partir da década de 50, se consolidando na década de 60, a gente vai ter aí o que a gente chama de saturação do mercado. Então, a gente vai ter muitos produtos de forma igual, preço barato sendo produzidos, e você não tem um mercado que absorve essa quantidade desses produtos. E começa a partir daí ter novas exigências de padrões de qualidade. A gente mencionou isso no artigo passado, na aula passada, né, com base no artigo sobre construção civil, de que a gente tem aí o início de selos de qualidade, e há uma exigência pela qualidade dos produtos mais do que pela quantidade, né? Junto a isso, a esse processo de saturação dos mercados, a gente tem o Estado mínimo. Então, você tem uma retirada do Estado, que deixa de investir em determinados setores, que deixa de dar uma sustentação social aí, e a defesa que esse Estado intervenha ao mínimo possível dentro do que a gente vai chamar de uma economia liberal, né? De que o Estado ele tem que se retirar dessa economia e deixar com que as empresas se autorregulem e etc. É dentro desse cenário que a gente vai ter uma crise desse modelo, que eu vou chamar de Fordismo, mas o Taylorismo também tá junto. A gente vai ter uma crise desse sistema, né, desse aquele modelo que eu acabei de explicar, e uma necessidade de uma adaptação das empresas e do modelo industrial a um outro modelo que atenda à qualidade e seja mais versátil, né? Então, a gente está falando de um contexto em que as coisas acontecem muito rápido, é um mundo globalizado já, a gente tem a comunicação acontece muito rápido, a venda de mercadorias, a troca de pessoas, a circulação de pessoas, a troca de mercadorias, é tudo muito rápido, né? Então, isso começa a exigir com que as empresas acompanhem a velocidade das transformações, sejam então mais versáteis e apresentem um padrão de qualidade diferenciado, né? De forma com que conseguisse competir em um mercado globalizado e internacional. Então, para que as empresas consigam entrar no mercado, é necessário que elas ofereçam uma qualidade que as outras não oferecem. Né? Então, a importância da qualidade do produto ser muito melhor do que as outras para conseguir competir, já que a gente tem aí uma saturação do mercado acontecendo dentro desse contexto. Né? Então é a partir daí, e a gente viu isso também na aula passada, que as empresas em geral começam a se reestruturar, e há uma reestruturação das atividades produtivas, novas tecnologias são incorporadas e novas formas de gestão do trabalho. No caso de países subdesenvolvidos como o Brasil, essas adaptações, essa reestruturação das atividades, ela surge junto com um discurso de modernidade. Então, a empresa que está aplicando essas transformações, inserindo novas tecnologias, mudando suas formas de organização do trabalho, ela vende-se como uma empresa moderna, como aquela que está atendendo às demandas da modernidade, né? Então, ela acaba se destacando em comparação às outras, dentro de um contexto nacional aí, década de 60, em que a modernidade é muito valorizada, né? Em que há uma preocupação de que o Brasil não seja um país atrasado, que ele esteja se desenvolvendo, que ele busque a modernidade e o progresso. Então, dentro desse cenário, a gente tem algumas transformações na esfera produtiva. Então, a partir dessa década, algumas coisas se transformam, né? Então, a primeira delas é essa questão que eu mencionei da globalização e da possibilidade de uma alta competição internacional. Então, as empresas, elas começam a se preparar e elas começam a lidar com isso, né? Com a ideia de que se elas... principalmente as grandes... Quando eu falo assim, essas empresas, a gente tem que pensar que eu estou falando de grandes e médias empresas, né? Tudo isso reverbera nas pequenas empresas, né? Então, a gente vai ver que alguns aspectos dessas mudanças, elas acabam sendo sentidas pelas pequenas, né? Seja pelo fechamento das pequenas, né? E a necessidade de adaptação mínima das pequenas empresas a essas condições novas, né? Das grandes. Então, as grandes empresas, elas estão preocupadas com uma competição internacional. A saturação leva a isso, né? Então, elas precisam
aderir a esse modelo de modernidade, elas precisam ser empresas enxutas, no sentido de que elas têm que gastar menos para ter mais lucro, e tem que ter o foco na produtividade, né? Então essa globalização e a necessidade de uma concorrência internacional leva a se pensar em mudanças, né? Para atender essas mudanças, um dos principais aspectos da transformação é a forma como o trabalhador é visto. Então, se o trabalhador, nas primeiras décadas do século XX, deveria ser aquele trabalhador com uma especificidade numa determinada tarefa, pouco qualificado, há uma mudança na concepção, há uma mudança nas necessidades do trabalhador. As empresas passam a desejar por um trabalhador polivalente, é aquele que faz várias coisas, né, que se desenvolve em várias esferas, né, e que sejam flexíveis, né, gerando assim produtos flexíveis. O que significa isso em termos práticos? Por exemplo, uma grande empresa, uma grande construtora. Essa grande construtora, ela pode trabalhar ela não precisa trabalhar dentro, vamos supor, vou reformular minha frase. Uma grande construtora, ela não necessariamente precisa se focar e se especificar num único tipo de construção. Então, por exemplo, se ela trabalha no setor de habitação, ela não precisa de edificações, né? Ela não precisa trabalhar apenas com um tipo de edificação, né? Para ela ser competitiva, para ela estar inserida no mercado, o ideal é que ela produza diferentes produtos. Então, a produção dela tem que ser flexível. Ela pode produzir tanto habitações populares, num programa governamental, quanto ela pode produzir prédios de luxo, né? Inclusive, essas empresas atualmente, né, as grandes construtoras, elas não têm sido só flexíveis quanto ao produto que entregam, mas elas têm sido flexíveis nos próprios investimentos. A maioria das grandes construtoras atuais, elas não investem apenas no setor de construção civil, né? Elas investem em transporte, elas investem em shoppings, mercados. Então há uma flexibilização da própria gama de investimentos que essas grandes construtoras fazem, né? E para atender, então, essa diversificação de produtos necessários, então uma empresa ela pode produzir habitações populares e habitações de luxo, ela precisa de um trabalhador que atenda essas múltiplas necessidades. São trabalhadores mais flexíveis, né? A gente vai falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. E para isso, há a necessidade de que você contrate e tenha trabalhadores para exercer exatamente aquilo que a empresa se propõe. Então, a empresa vai investir naquele capital humano que corresponde à área de sua atuação. Todos os outros trabalhadores de que ela precisa, mas que não são foco da sua área de atuação, passam a ser subcontratados. Não são de interesse dela, né? Não é de interesse dessas empresas que querem ser competitivas, por isso elas terceirizam. Exemplo, uma grande construtora, o foco, construção civil, então o foco vai ser dado nos trabalhadores da construção civil, sejam engenheiros, sejam aqueles do canteiro de obras, pedreiros, carpinteiros, etc. Por exemplo, faxineiros, que trabalham dentro da empresa mesmo, dentro do prédio da empresa, do escritório, eles não fazem parte diretamente do ramo da construção civil. Portanto, eles não são o foco da empresa e eles devem ser terceirizados. Então, a empresa se responsabiliza apenas por pagar uma quantia, né, para uma outra empresa, mas toda a administração daquele serviço, que é secundário, entre aspas, né, mas não está no foco central da empresa, passa a ser administrado por uma outra empresa, né? Então são subcontratados e a gente tem um aumento muito, muito alto dos chamados terceirizados e com eles a precarização dos trabalhos, né? Então a gente sabe, por exemplo, que se tiver, dá o exemplo da nossa instituição, né? Uma instituição pública, os trabalhadores da nossa instituição decidirem fazer alguma manifestação, alguma luta por melhorias trabalhistas, né, qualquer que seja, melhoria nas condições de trabalho, essa luta ela envolve apenas os funcionários efetivos, os terceirizados, eles não entram nessa, né? Em geral, quando a gente tem cortes de verbas em qualquer setor, os terceirizados são os primeiros que perdem seus empregos, né? Então isso leva a uma situação de precarização do trabalho e na medida em que a gente tem mais e mais empresas terceirizadas, a gente tem aí mais e mais pessoas trabalhando em situações de vulnerabilidade, porque elas podem ser mandadas embora a qualquer tempo, né? Não tem uma garantia de um serviço mais estável, né? Nem sempre tem qualificação no trabalho, nem sempre as leis trabalhistas elas são cumpridas, né? Então, esse tipo de trabalho se faz presente dentro do cenário contemporâneo e leva à precarização, né?
E junto a isso a gente tem novas formas de ação sindical, né? Exige que os sindicatos, os trabalhadores, eles busquem formas de atuar diante desse novo cenário, que não é mais aquele cenário das fábricas, né, dos operários do início do século XX, mas esse é um tema para as próximas aulas, então não vou me adentrar dentro dele, né? Mas para a gente entender, então, há dois paradigmas distintos de concepção de trabalho. Se lá o trabalho do Fordismo e do Taylorismo, que eu coloquei aí como trabalho e capital monopolista, a gente tem uma divisão do trabalho, especialização parcial e desqualificação. Então, para cada homem, uma função, né? A gente tem a separação entre instrução, conhecimento e trabalho, em geral, aqueles que pensam o processo produtivo ou que são donos do conhecimento sobre aquele processo são uns, e quem exerce o trabalho mesmo efetivamente são outros. Essa é uma separação muito clássica do trabalho, né? Então, muitas vezes, dentro principalmente no início do século XX, a gente tem uma educação voltada às classes, à elite, para exercer essas funções de instrução, de conhecimento, de planejamento, enquanto os outros trabalhadores nenhuma educação formal recebem por exercerem funções desqualificadas, né? E muito específicas. Então, há essa separação entre concepção, quem concebe o trabalho, e aquele que executa. No caso, por exemplo, da construção civil, um grande fosso que se abre, assim, entre o engenheiro e entre o pedreiro, né? Enquanto o engenheiro, durante muito tempo, foi visto como aquele que apenas concebe, né? Então, durante muito tempo, as universidades de engenharia civil formavam pessoas para conceber o projeto da casa, e quem executaria seria ali um mestre de obra, um pedreiro, um carpinteiro, e o engenheiro não faria parte desse processo de execução, apenas da parte da concepção, né? A gente vai ver que isso muda um pouco hoje. E há a importância dentro desse cenário da gerência e do controle produtivo que é externo. Então, o trabalhador executa e tem ali alguém que detém um conhecimento bem mais do que o trabalhador gerenciando aquela atividade, né? E dentro desse conceito de trabalho é importante que haja o consentimento do trabalhador. Então, o trabalhador ele faz aquilo repetidamente, não participa do processo produtivo, consentindo com aquela situação. Na medida em que a gente tem mudanças de paradigma, esse consentimento é muito importante, né? Então, a gente viu no artigo da aula passada o quanto a questão do controle sobre o trabalhador perpassa também por aspectos subjetivos. A ideia do trabalhador que veste a camisa da empresa, que precisa vestir essa camisa, que ele trabalha em prol da empresa, porque o lucro da empresa é o seu benefício também. Essa ideia, né, de consentimento, ela é muito importante no paradigma contemporâneo. Né, essa incorporação do trabalhador dentro da empresa, né, para que ele se veja como parte, né? Não necessariamente há uma horizontalidade ali dos postos, né? A gente continua tendo verticalidades em postos de chefia, etc. Mas o trabalhador, há um trabalho subjetivo sobre o trabalhador para que ele vista a camisa da empresa e assim trabalhe de uma forma mais produtiva, né? Enfim, a partir da década de 60, a gente tem um novo modelo de trabalho. Como eu já mencionei algumas coisas, né? Esse novo modelo de trabalho está inspirado no modelo japonês. Em 1950, a gente tem inovações que são implantadas na Toyota, e a partir dessas inovações, a gente tem esse modelo japonês sendo implantado em várias indústrias. Então, esse modelo da Toyota, ele prezava pela rapidez, produtividade, qualidade e participação. Né? Dentro desse último aspecto da participação, então há uma tentativa de você fazer com que os funcionários participem mais do processo produtivo. Eles não vão só apenas reproduzir, executar, eles vão participar dessa construção. Então há necessidade não da desqualificação, há necessidade de uma formação e qualificação do trabalhador. Só que essa qualificação, então vamos deixar bem claro, né? Nesse novo paradigma, então, o trabalhador ele precisa ser mais qualificado. Mas essa qualificação não necessariamente é a exigência de que todo trabalhador tenha um ensino superior. Isso significa que o trabalhador ele vai ser qualificado conforme as necessidades da empresa. Então, se aquela empresa ela precisa que aquele trabalhador não só aperte um parafuso, mas saiba, por exemplo, dar uma manutenção num carro onde aquele parafuso foi colocado, então a empresa vai fornecer uma qualificação ou vai exigir essa qualificação do trabalhador.
né? Dentro dessa perspectiva toyotista, né, do modelo japonês, então, o trabalhador não pode ser aquele totalmente desqualificado. Ele tem que ter uma qualificação para ele poder fazer diferentes tarefas dentro do sistema produtivo. Uma das principais inovações do modelo japonês é a quebra dessa rígida divisão de trabalhos, né? Então, se no início do século XX cada um estava ali com a sua função, cada um com o seu trabalho, e função quis dizer algo muito específico, o modelo toyotista não, ele traz a ideia de que os trabalhadores eles vão exercer diversas funções dentro do sistema produtivo. Então ele vai ser aquele que coloca o parafuso num determinada, por exemplo, na produção de carro, ele vai ser aquele que instala as portas, mas vai ser aquele também que faz a manutenção caso um carro chegue lá com algum defeito. Então ele vai acabar exigindo do trabalhador que ele faça várias tarefas. Dentro do modelo toyotista, a ideia de um trabalho cooperativo, ou seja, todos estão cooperando, e a ideia de uma rotatividade, né? O modelo toyotista, o trabalho, né? Ele é dividido por grupos de trabalho, e há uma rotatividade de grupos de trabalho, de forma com que um grupo de trabalho, né, um grupo de pessoas, não vai exercer uma única função no único período, ou sempre exercer aquela, né? Ela vai passar por várias funções, vai se exigir do trabalhador que ele faça várias funções, que não só aquela inicial que ele recebeu, né? Lembra o caso do canteiro de obras da aula passada, em que você tinha uma série de cursos profissionalizantes que eram dados aos pedreiros e mestres de obras para que eles exercessem outras funções. Então, o pedreiro que trabalhava com alvenaria, ele poderia fazer um curso de especialização oferecido pela própria empresa para que ele também pudesse fazer um acabamento, né? De forma que um único funcionário ele era flexível e podia trabalhar em diversas frentes, né, de atuação dentro da empresa, né? Isso vale também para a gente pensar a própria atuação do engenheiro, que deixa de ser aquele apenas que vai projetar, né? No artigo dela passada deu a mesma coisa. Aparece a mesma coisa. Qual que é a necessidade que a empresa que apareceu, né, nas pesquisas tinha? Ela tinha a necessidade de um engenheiro que soubesse gerenciar. Por isso que eles até preferiram engenheiros de produção civil a engenheiros civis, né? Então, há novas necessidades. O engenheiro, ele não é mais aquele que vai projetar e tchau e bênção e de vez em quando passar e acompanhar. Ele vai ter que gerenciar a equipe de trabalho, gerenciar os produtos gastos, gerenciar processos, né? Então, uma mesma pessoa exerce funções diferentes e mais flexíveis dentro dessa empresa. Essa é a base do modelo toyotista, tá? Essa necessidade de flexibilização, eu coloquei ali de polivalência, né? De uma pessoa que ela tem diversas competências, vai surgir esse termo aqui ainda, para atender aí algo muito mais amplo, né? Então, dentro do modelo toyotista, que a gente vê muito hoje, muito presente hoje, é a ideia de que o trabalhador ele precisa pensar, ele precisa ter iniciativa, ele precisa decidir. A ideia de iniciativa, né? De você poder, né? Dentro dos limites da empresa, você conseguir aí ter iniciativa para produzir maior produtividade, é um aspecto que vem do modelo toyotista, né? Que vem dessa nova forma de novo paradigma de trabalho. Então, só para contextualizar, né? Esse novo paradigma toyotista, então, surge a partir da década de 60, tá ligado à necessidade das empresas de serem mais competitivas, gerar mais lucro e diminuir os gastos. E ela tem essa nova perspectiva do trabalhador, né? Não mais, o que dá lucro não é mais aquele trabalhador que vai produzir, que vai fazer uma única função de forma repetitiva, né? O que é almejado, que vai dar lucro, que vai fazer com que aquela empresa seja competitiva, é um trabalhador que garanta a produtividade e a qualidade, né? Então, nesse sentido, que gera lucro, que leva uma empresa a ser competitiva. Por exemplo, no campo da construção civil, um engenheiro que possa exercer as funções de planejamento inicial, de gerenciamento das tarefas, que seja alguém que, por exemplo, tenha uma boa formação em aspectos humanos mesmo, né, uma formação humanística, de forma com que ele consiga lidar bem com as pessoas do seu trabalho, com que ele consiga também pensar o seu trabalho e a função social dele, né? Pensar, por exemplo, questões como sustentabilidade, né, que é uma demanda social, né? Então, há uma necessidade de um trabalhador que ele seja mais múltiplo,
que ele seja mais flexível, né, de forma com que as empresas consigam trazer ao mercado produtos flexíveis, produtos múltiplos, né? Então, produtos, por exemplo, uma casa que vai ser construída pensando-se não apenas na questão da habitação em si, mas pensando, por exemplo, na sustentabilidade. Né? Então, para fornecer um produto dessa qualidade, dessa flexibilidade, você precisa de um trabalhador assim também. E é esse novo paradigma que vem a partir desse modelo japonês aí pra gente. E um outro nome dado a esse modelo japonês, né? Porque na verdade, assim, ele é um modelo que foi inicialmente instaurado na Toyota, mas depois esse modelo, a mesma coisa do Fordismo e do Taylorismo, né? Várias indústrias, várias empresas de diversos setores, de diversos lugares do mundo começaram a aplicar com vistas à competitividade das suas empresas, né? Ao lucro. Então, essas transformações do trabalho, essas características do trabalho, elas foram chamadas de especialização flexível. Então, o que significa isso? Tanto as empresas quanto os trabalhadores das empresas, eles não são mais especialistas de forma rígida, né? Você tem ali uma especialização em áreas, mas aquilo é mais flexível, né? Então, a palavra flexibilidade é algo muito presente dentro dessa nova concepção de trabalho, né? Então, trouxe uma citação de um texto de Santana e Ramalho, que é desse livro aqui, ó, Sociologia do Trabalho no Mundo Contemporâneo, que é o fundamento da aula de hoje, né? Então, para quem tiver interesse, eu deixei nas referências o nome certinho. Para quem tiver mais interesse, é um livro bem curtinho, tá vendo? Bem fininho, e que traz alguns aspectos em geral, né? Então, essa citação foi tirada desse livro aqui. A flexibilização no processo de trabalho imporia o deslocamento da relação um homem, um posto, uma tarefa, e a aproximação das etapas de concepção, execução e controle, baseando-se na incorporação progressiva da competência dos trabalhadores no processo produtivo. Esse trabalhador coletivo, organizado em grupos ou ilhas, que com a redução da hierarquia gerencial no interior do processo, e muitas vezes subsidiado pelo suporte microeletrônico, passa a ter sobre si a responsabilidade de agir qualificadamente sobre pontos diversos do processo. Então, alguns aspectos aí. Então, ao invés dessa especialização, a gente tem uma especialização flexível, um trabalhador que consiga executar, participar de várias etapas, né, da concepção, execução e controle. Então, no caso do engenheiro civil, por exemplo, aquele que concebe o projeto, faz o planejamento durante a execução, ele consegue acompanhar, fazer o acompanhamento a partir do planejamento que ele fez e conseguir exercer controle sobre aquela situação de trabalho ali. Então, é uma pessoa com múltiplas funções que são exigidas, né? E a partir disso, você também tem algo que é novo, né? Se nos modelos anteriores os saberes dos trabalhadores eram simplesmente descartados, porque havia uma separação entre aquele que concebe e entre aquele que executa, dentro dessa nova perspectiva, o saber do trabalhador, ele é incorporado pela empresa de alguma forma, né? Então, lembra naquele artigo de racionalização que a gente viu, que como que as regras, né, de funcionamento daquele canteiro de obras aconteciam. Fazia-se uma reunião, os pedreiros que estavam ali presentes, eles diziam como que eles realizavam, como que eles executavam determinadas tarefas, a quantidade de produtos, como que eles utilizavam, e a partir dessa colaboração dos trabalhadores, você cunhava ali regras a serem seguidas por todas, né, modos uma regulamentação de modos de produção mesmo, de material a ser gasto. Essa ideia de se valorizar o conhecimento, os saberes do trabalhador é algo novo, né? E está ligado à ideia de iniciativa. Então, no caso da engenharia civil, então, você tem não só um reconhecimento de alguém que já tem uma formação, mas há a necessidade em alguns canteiros de obra desse engenheiro civil ele se atentar e dele saber se apropriar dos saberes que são de outros funcionários, né, que são dos pedreiros, por exemplo, né, e de entender como que esses saberes ali, eles atuam dentro do canteiro de obras para poder ajudar no gerenciamento e até mesmo no replanejamento ali, né. Então, essa especialização flexível, ela tá ligada a dois modelos, né. Primeiro deles é o modelo da competência, né? Então, o termo competência aparece muito no nosso mundo contemporâneo, junto a ele inovação,
A ideia de que o trabalhador agora, ele precisa ser qualificado, ele precisa ser flexível e ele precisa ter determinadas competências. Essas competências, elas não são mais competências ligadas exclusivamente à técnica, como era no início do século XX, né? Então o trabalhador vai ser contratado porque ele domina determinado procedimento técnico ali. Hoje em dia, as competências dentro do mercado de trabalho, elas vão muito além do saber técnico. Já dei esse exemplo e continuo mencionando. A ideia de que o engenheiro civil passa a ser valorizado não só por aquele que sabe fazer uma planta, mas, por exemplo, aquele que sabe utilizar de uma forma consciente os aplicativos e os softwares disponíveis para poder fazer esse planejamento. Aquele que sabe gerenciar uma obra, aquele que vai conseguir um bom trato com os diversos funcionários, né? Então, essa ideia de competência, ela está ligada não só à formação, em termos de educação formal, mas também a outras competências que os indivíduos e os trabalhadores precisam ter para atender às demandas de uma empresa. Então, quando a gente fala em competência, vou pensar então dividir, né? Então, quando a gente fala em competência, tem o aspecto da educação formal. Dentro do mundo contemporâneo, a gente sabe que a educação formal ela é super valorizada. Tanto que a gente tem aí nos últimos anos um boom de acesso ao ensino superior. Né? Então, muita gente ingressando, né, com políticas governamentais aí, a ampliação, né, das instituições de ensino superior no Brasil. Então, muita gente ingressando, porque há essa necessidade, pelo menos virtual, né, eu vou explicar porque é virtual depois, de se ter um ensino superior. Então, o trabalhador no mundo contemporâneo, ele tem que ter essa qualificação. Mas, para além dessa qualificação do ensino superior, há a necessidade de que se tenha outras competências. Isso depende muito do lugar onde você vai trabalhar, né? Da área que você vai trabalhar. Provavelmente a exigência para um professor é diferente da exigência que se tem para um médico, se bem que eles trabalham com pessoas, né? Então talvez algumas competências sejam similares. Mas dependendo da função, então alguém que vai trabalhar com TI, vai trabalhar numa indústria de carros, alguém que vai trabalhar numa canteira de obras, né? Então, para cada área, a gente tem determinadas competências que são valorizadas, né? Seja saber utilizar a tecnologia, seja ser comunicativo, dependendo da área, né? Ter boa comunicação, saber escrever bem, saber ler manuais técnicos. Então, há uma série de competências que não estão ligadas à educação formal. Não necessariamente estão ligadas, né? No caso de leitura e escrita, talvez esteja. Mas, por exemplo, no campo da comunicação, você ser comunicativo, você ser agradável, você saber se portar em reuniões, são competências que são exigidas de determinadas funções e que não eram no início do século XX. Quando um engenheiro era contratado por uma empresa, ele era contratado porque ele tinha um saber técnico. Ele sabia projetar, né? Então ele era contratado por aquilo. Hoje em dia não basta isso, né? Hoje em dia, tanto que hoje, assim, a maior parte das universidades, das instituições de ensino superior, no caso da engenharia, tem uma disciplina chamada empreendedorismo. Porque empreendedorismo não é apenas um saber técnico. Ele está ligado a essa competência a mais que é exigida pelo mercado, que é de empreender, que é de inovar, que é de trazer coisas novas, que é de ter iniciativa, que é de poder ter o seu próprio negócio, né? E aí o engenheiro, ele não é mais só aquele que faz plantas, né? Mas é aquele que pode ter a sua própria empresa, né? Ele é um administrador, deve ser um administrador, pode ser um administrador, né? Então, dentro desse novo modelo, a gente tem esse enfoque grande nessas competências que são tanto formais, ligados à educação formal, quanto informais, né? Por que eu trouxe a questão da virtualidade, né? Mencionei esse termo em alguns aspectos. Porque tem-se, né, um discurso muito forte na nossa sociedade de quem tem essa competência consegue um emprego. Então, por isso que eu coloquei aí um outro modelo muito em voga no mundo contemporâneo, que é o modelo da empregabilidade. A ideia de que o indivíduo, ele vai conseguir um emprego, não só vai conseguir um emprego, como se ele for mandado embora, ele vai ser facilmente absorvido pelo mercado se ele tiver as competências necessárias. Então, se ele tiver todas as competências necessárias, exigidas pelo mercado, exigidas pelas empresas, ele não vai ficar desempregado. Ok.
Só que isso não acontece, né? A gente tá aí em situação pandêmica, com um número elevadíssimo de desempregados no Brasil, e a gente sabe que a ideia de que o desemprego e o emprego estarem ligados apenas ao indivíduo, né? O indivíduo, ele é responsável pela sua situação de emprego e desemprego, né? Então, o indivíduo não tem as competências, ele foi atrás, né? Não buscou se formar, não buscou se qualificar, e é por isso que ele está desempregado. Isso é colocar a responsabilidade do emprego e do desemprego no indivíduo. Isso camufla uma situação que é uma situação social e econômica e política. A ideia de que o que é o desemprego? O desemprego é quando você tem um número muito alto de trabalhadores disponíveis no mercado e você tem a pouca oferta de trabalho. Né? Então, isso é uma situação econômica, política, social e não está necessariamente ligado ao indivíduo, à competência do indivíduo. Né? Então, falei sobre a questão dos ingressos, né, nos cursos superiores, isso é muito comum, em cursos técnicos também. E a gente sabe que muitos dos formandos em cursos superiores não conseguem ser absorvidos pelo mercado, né? Ou ficam desempregados ou acabam indo para outras áreas, né? A gente vê isso no ramo da engenharia civil e eu posso dizer isso no meu ramo, né? Eu sou formada em História e grande parte das pessoas que se formaram comigo não trabalham nessa área, nem seja como historiador, nem como professor de História, porque o mercado não absorve. Porque você tem um grande número de pessoas formadas e na verdade, o mercado não absorve em bons trabalhos, né? Talvez absorva em trabalhos que pagam menos, que não é aquilo que a pessoa deseja. Então, na minha turma, por exemplo, eu tenho um altíssimo número de pessoas que formaram comigo que trabalham assim, vendendo areia, fazendo culinária, apresentação de dança, assim, pessoas que foram para ramos totalmente diferentes por falta de absorção do mercado, né? Então, a ideia de que você vai ter uma formação, de que você vai ter uma educação formal, uma competência formal, isso não significa empregabilidade, né? Isso significa que é uma possibilidade, porque é uma exigência do mercado. Mas ela não é uma garantia, né? Pra gente não esquecer que emprego e desemprego são questões sociais, econômicas e políticas e não de responsabilidade do indivíduo, né? Não é devido a uma falta de competência. Apesar disso, a gente tem esse discurso muito forte, né? Então, falando de tal tá desempregado porque não fez um curso de inglês, porque não sabe administrar bem, porque não se veste bem, né? Isso é uma responsabilização do indivíduo que não corresponde à realidade do trabalho, né? E outros aspectos para a gente pensar aí e finalizar a aula que eu vou deixar apenas como questionamentos, né? Fala-se de competências, fala de empregabilidade, mas esses modelos, essas exigências desse novo modelo de trabalho, eles atuam sobre todos os indivíduos de forma igualitária? Por que eu trago isso? Há exigências de qualificação, há exigências de competência, de flexibilidade, de pessoas que atuam em diversas áreas. Essas exigências novas do modelo de trabalho, elas são iguais para homens e mulheres? Né? Por exemplo, uma mesma mulher, uma mulher e um homem que trabalham numa mesma empresa, numa mesma função, se eles tiverem a mesma qualificação, eles vão receber o mesmo salário? Talvez sim, talvez não. Dentro da questão da flexibilidade, né, daquela pessoa que possa exigir fazer várias tarefas, às vezes trabalhar hora extras a mais, etc. Como funciona quando a gente tem uma mulher que é mãe e que ela já tem que acumular jornadas, né? Já tem uma jornada ininterrupta de trabalho, né? Que é trabalho em casa, trabalho com as crianças, trabalho fora. Como que é essa mulher? Como que ela é vista dentro de um mercado que exige muitas vezes horas extras de trabalho, flexibilidade no horário de trabalho, né? Como acontece quando uma mulher ela precisa trabalhar em horário que o filho dela está na escola e o horário dela não pode ser flexível, né? E as situações são iguais, né? As competências que são exigidas dentro de determinadas empresas são competências que podem ser igualmente adquiridas por homens e mulheres. Se elas são adquiridas, elas são vistas da mesma forma, né? O mesmo vale quando a gente vai pensar em pessoas brancas, negras, pardas ou
descendentes de indígenas, né? Que competências são essas que são exigidas, né? Pensando em sociedades indígenas, por exemplo, é bem curioso, né? Faço ressalvas aí, vou usar sociedades indígenas, mas a gente sabe que o termo é bem questionável, né? Mas de a gente pensar a incorporação desses indivíduos com outra cultura, com outros valores, né? Claro que não são valores do século XV, né? Eles estão, né, no mundo contemporâneo, mas tem outras formas de se relacionar com o mundo. Como que esses indivíduos são incorporados nesse mercado de trabalho, né? Que competências são exigidas? É a mesma competência do homem branco ocidental? Como são vistas as competências que são valorizadas numa determinada sociedade, né? Isso vale a se pensar também, né? A relação de igualdade ou não entre homens brancos e negros, né? Mesmo vale da gente pensar questões de classe, né? Todos esses padrões de competência, então, trabalhar classe no sentido mais amplo, todos esses padrões de competência que a gente tem hoje na nossa sociedade vieram de modelos não são brasileiros, né? Então, tanto o Fordismo e o Taylorismo do início do século XX são modelos europeus e norte-americanos, e o Toyotismo é um modelo japonês. A exigência dos padrões de competência, aquilo que se considera como competência, aquilo que considera como adequado ao funcionamento, ele vem de modelos externos, né? Como que isso se dá dentro de um cenário nacional? Né? E pensando dentro do nosso cenário, como acontece com pessoas que vieram de níveis socioeconômicos diferentes? Né? A exigência de qualificação ela existe, mas e as oportunidades elas existem? Seja de uma universidade ou seja, por exemplo, de fazer um curso para se utilizar uma ferramenta tecnológica, seja um curso de inglês. Então, assim, quais são? Então, a gente tem modelos aí, né, que são vigentes, principalmente o modelo da competência ligado à ideia de empregabilidade, e a importância da gente pensar que há nuances. Nossa sociedade é formada por indivíduos diferentes e é uma sociedade desigual. Então, como que esses modelos, como que esse paradigma novo do trabalho, ele influi sobre diferentes grupos e incorpora esses grupos ou exclui esses grupos, né? Falei aí, coloquei aí raça, gênero, classe, mas também é interessante a gente pensar sobre a questão de indivíduos com determinadas deficiências, auditiva, visual, um cadeirante, né? Como que dentro do mercado de trabalho essas pessoas elas estão em condições de igualdade ou não, né? Como que isso é pensado dentro desse mercado aí que exige um trabalhador flexível, que tenha múltiplas competências, que consiga trabalhar em grupo, enfim, né? Como absorver absorver não, né? Mas como dar conta dessa diversidade de pessoas dentro de modelos que são universalizantes e homogeneizantes, né? E última pergunta, que vai ficar aí pra gente, uma atividade da semana pra vocês fazerem, né? E fica aí mais para vocês refletirem, né? Qual que é o papel das universidades e dos centros formativos dentro desse novo paradigma de trabalho? Né? Então, no curso de vocês, por exemplo, como aparecem essas novas exigências do mercado? Né? Elas aparecem nas disciplinas que vocês fazem, ou há ainda uma formação tecnicista, que visa apenas uma formação muito específica, sem considerar essa multiplicidade, sem considerar esses novos aspectos do mundo do trabalho. Né, que vão exigir aí iniciativa, empreendedorismo, trabalho coletivo, né? Então, fica aí mais uma questão para vocês pensarem, né? Como que esses aspectos do mundo do trabalho, a partir do modelo japonês, eles estão presentes na formação universitária. Como que eles se refletem dentro dessa formação, né? Que é claro que a formação formal, né, a educação formal, ela está relacionada com as necessidades da sociedade, né, sejam necessidades econômicas, sejam, né, se vocês pegarem o PPC do curso de vocês, lá está escrito, né, que a formação de vocês tem que ser uma formação que atenda a formação para o mercado, né, que atenda, possibilite com que vocês se insiram dentro do mercado. Né? E é interessante a gente pensar como que essas novas demandas do mundo do trabalho estão sendo absorvidas pela instituição de ensino. Né? Se a instituição de ensino está dando conta disso, ou se surgem os chamados gargalos na formação, né?
que é quando as universidades e os centros formativos não dão conta de propiciar aquela formação que é exigida pelo mercado, né? E aí a gente tem uma série de problemas aí com relação à empregabilidade, por exemplo. Então, a aula de hoje fica essas reflexões finais que vocês vão desenvolver na atividade que eu vou colocar. Fica aí como referência, né? O livro Sociologia do Trabalho no Mundo Contemporâneo, que traz mais algumas reflexões aí para vocês, caso queiram se aprofundar. Por hoje é isso. Até a próxima.